Ontem começou a sabatina do Jornal Nacional com os presidenciáveis. E o primeiro a ser entrevistado foi a abominação, a monstruosidade, o atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Eu quero falar sobre isso hoje, quero comentar alguns pontos da entrevista, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia e também se inscreva no canal, ativando o sininho para poder ser notificado de vídeos novos. Isso é muito importante e também confira o meu lançamento, Como Vencer no Debate Tendo Razão, um livro pela Planeta que fala sobre falácias lógicas e argumentação racional e a ética do debate. E além disso, terão nesse mês de setembro 2 eventos de lançamento no Brasil. O primeiro deles no dia 13 de setembro em Curitiba, no Shopping Barigui. Vão lá, confiram, participem. E também no dia 19 de setembro em São Paulo, na Livraria Cultura da Paulista. Então estaremos lá, vamos conversar, bater um papo e também terá autógrafo. Vamos lá gente, vamos lá. Então, qual é a história, né? A sabatina com o Bolsonaro no Jornal Nacional. A entrevista começou tensa, né? Acho que porque o Bonner entrou com os 2 pés nas costas do Bolsonaro. E aí até rolou ali um sarcasmo, sorrisinhos debochados do Bonner, e começa com perguntas pesadas sobre a pandemia, por exemplo, e que o Bolsonaro vem com as respostas prontas que ele já, sabe, elaborou ao longo dos últimos anos. Na verdade, toda a entrevista ficou oscilando, né, entre perguntas que até eram provocativas e podiam extrair alguma coisa do Bolsonaro, mas respostas prontas que o Bolsonaro já se acostumou a dar durante os últimos meses ou os últimos anos. O Bolsonaro parecia nervoso, obviamente, como o perfil dele habitual, ele ia muito mais duro, né? Ele interrompia muito mais, ele era muito mais grosseiro com o Renato Vasconcelos do que com o Bonner, ele acabava meio que se encolhendo diante do Bonner, porque é como esse perfil desse macho escroto bolsonarista opera, mas no final das contas eu quero entender um pouquinho, mas no final das contas eu quero entender 2 coisas aqui. Uma delas tem a ver com as mentiras ditas pelo Bolsonaro, porque foram inúmeras mentiras relacionadas à pandemia, sobre Covid, sobre o governo dele, né, que não há corrupção, contradições que foram expostas ali e que muita gente está criticando que não houve ali algum sistema de verificação de fatos, de modo que o Bolsonaro dissesse mentira e rapidamente, imediatamente, alguém viesse e retificasse. Olha só, você disse isso, mas isso não é verdade. Então, há uma cobrança e eu acho que isso se torna fundamental em nossos tempos, né, que haja esse tipo de processo de refutação de mentiras. Porque a gente vive num mundo que é chamado de pós-verdade, né, quando qualquer coisa que é dita, ela é replicada nas redes sociais e passa na verdade. Então, se tornou fundamental para que nós, né, todos nós, possamos navegar nas redes sociais, na internet e tenhamos alguns critérios, tenhamos algum tipo de fundamento sólido para reconhecer o que é fato do que é mentira. Então, assim, que alguém vá em rede nacional, Jornal Nacional, TV Globo e diga falsidades, diga mentiras, sem que seja retificado isso, é um dano tremendo à sociedade. É um modo de propagar essa mentira, é um modo com que a pessoa que assiste aquilo ali, o telespectador assista aquilo ali e fique com a mentira como se fosse um fato. Então realmente parece que faltou ali algum tipo de mecanismo de contestar as falsidades ditas pelo Bolsonaro, porque isso é prejudicial, isso é daninho para a sociedade. Inclusive, essa é uma tática, né, eleitoreira atualmente, de propagar mentiras sobre os opositores, sobre os rivais, de modo a contaminar esse rival, de modo a prejudicar o desempenho dele e de modo a vencer eleições. Inclusive eu comento isso no livro Como Vencer no Debate Tendo Razão, que é uma falácia lógica que você adota ali certas falsidades para poder contaminar o debate e contaminar o seu interlocutor. Então, faltou isso de fato. Outro aspecto importante é compreender como isso vai impactar na percepção coletiva sobre o Bolsonaro. E aí eu penso que, embora tenha começado num tom bastante tenso, né, bastante incisivo dos jornalistas, isso foi se amenizando, isso foi se diluindo ao longo da entrevista. Então, a percepção que eu tenho é que o Bolsonaro, ele não saiu mal exatamente, ele não foi bem também, ele saiu medianamente bem, mas pouco vai impactar na percepção dos eleitores. Quem já está decidido contra o Bolsonaro não vai reverter o voto, não vai mudar a cabeça de alguém que é anti-Bolsonaro, ou seja, você que é um crítico do governo, você que sabe que ele é uma aberração, você que sabe que ele é um monstro, você não vai mudar a percepção por causa dessa entrevista. E do mesmo modo, quem pertence à base bolsonarista, né, quem é eleitor do Bolsonaro, também tem poucas chances de assistir essa entrevista e se constranger com o candidato, de achar que ele, sei lá, tá errado, que ele mentiu. Então, quando a gente fala de um jogo tão polarizado como esse atual, as linhas
eleitorais, né, as linhas de visão de mundo já estão muito bem definidas, então há pouca mobilidade. Claro que tem um setor ali, uma fatia central que ainda está indecisa e que pode ver se convencer ou não com isso, e aí eu acho que o Bolsonaro tem pouco desempenho entre essa margem indecisa, porque ele realmente, como eu falei, foi medianamente bem, ele não foi mal, assim, não foi catastroficamente mal, mas também não se destacou. Era alguém nervoso, alguém tenso, alguém que estava na defensiva, estava ali, sabe, meio que reativo às perguntas, mas não houve grandes mitadas, não houve, sabe, grandes pontos de destaque na entrevista do Bolsonaro, que ele pudesse ter algum tipo de vantagem eleitoral a partir dessa entrevista. A gente vai ter que esperar também para ver como serão as próximas, né? Amanhã tem Ciro Gomes, depois tem Lula, se não me engano, e Simone Tebet. Simone Tebet é uma concorrente ali quase insignificante no meio dessa competição, porque tem apenas 1% mais ou menos das intenções de voto. A disputa será, nesse jogo polarizado, como eu já falei aqui, será entre Lula e Bolsonaro, então certamente são as duas principais entrevistas para a gente poder olhar e perceber a dinâmica. O que a gente percebeu muito nessa entrevista com o Bolsonaro foi que ele tem uma capacidade enorme de atribuir culpa aos outros, né? De distribuir a culpa. Nunca é dele. Então, assim, se a culpa da Amazônia porque outros países têm mais desmatamento e o Brasil também tem que desmatar, ou que não acontece, né? Focos de incêndio acontecem. Se tem a pandemia, a culpa da gestão no Brasil não foi dele, foi dos governadores e prefeitos que disseram ficar em casa. Se houve tal coisa, a culpa não é dele. Se houve corrupção no governo dele, a culpa não é dele, a culpa é do cara que cometeu corrupção. Então ele nunca se arroga, né? Ele nunca puxa para si a atribuição da culpa ou da responsabilidade de modo a assumir o que ele faz, de modo a assumir aquilo que ele disse, de modo a assumir aquilo que ele propaga. Né? Quando perguntado sobre os xingamentos que ele fez contra o ministro Supremo, ele disse que não xingou o ministro. Quando perguntado sobre ter imitado pessoas se afogando ou se asfixiando durante a pandemia, ele disse que não fez isso. Então, assim, ele é alguém que ele simplesmente não reconhece o papel que ele desempenha, ele não reconhece as atribuições dele e, mais uma vez, ele deixa em aberto também, ele deixa no ar ali a questão eleitoral, né? Se por acaso ele vai aceitar o resultado eleitoral ou não. Essa foi a pergunta inicial também da entrevista, com bastante ênfase pelo Bonner e pela Renata Vasconcelos, se ele aceitaria o resultado das eleições, e aí, mais uma vez, ele volta com a resposta pronta, né? Que ele vai aceitar o resultado se as eleições forem limpas e transparentes. E o que ele quer dizer é que serão limpas e transparentes se ele tiver o controle sobre como elas serão apuradas, ou as Forças Armadas, ou alguma entidade que esteja vinculada a ele de algum modo, ele só aceitará se houver chancela desses grupos. E aí, claro que fica pairando no ar, né, a chance de uma ruptura. Bem, em breve terá o 7 de setembro, então pode ser que a gente veja movimentações aí bastante tensas nesse sentido também de grupos pró-golpe, de grupos pró-ditadura. Inclusive tem um ponto no qual o William Bonner pergunta para ele sobre a vinculação dele ao Centrão, né? Que antes ele criticava o Centrão e agora ele disse que ele sempre foi Centrão, que a gente já falou muitas vezes também aqui sobre isso, e ele disse assim, Bonner, você está me estimulando, você está me instigando a ser um ditador, porque se ele não tiver apoio de grupos, né, parlamentares alinhados à base do governo, que assim ele teria que governar de maneira autocrática. E daí o Bonner, não, tipo, como assim, né? Tipo, mas ele joga, né? Ele faz jogo de palavras de modo a confundir as pessoas. Tipo, ele diz uma coisa um dia, depois desdiz, e aí é claro que a base compra tudo que ele disser e as outras pessoas ficam, tipo, o que está acontecendo? O que ele está falando? O que esse cara pensa? Enfim, que você tem que assistir uma entrevista desse cara e que esse cara seja o presidente da República, gente, é simplesmente, sabe, é lastimável, assim, dá vergonha alheia, inclusive, dá vergonha para si próprio de ser brasileiro e de ver, né, essa aberração governando o país, um cara simplesmente tosco e sabe, é lamentável, é lamentável. São 4 anos passando vergonha de ser brasileiro, isso é o fato. E aí eu sei que houve panelaço ontem também, né? As pessoas foram se manifestar, houve muitas críticas na internet em relação à condução da entrevista e em relação também à participação do Bolsonaro, o modo como ele se expressou. Mas, como eu falei, acho que tem pouco impacto eleitoral isso aí. Se ele fosse muito mal, talvez pendesse mais os indecisos aí para a oposição. Mas como ele foi ali medianamente bem, como ele se moveu dentro da sua zona de conforto, com perguntas ou críticas já feitas recorrentemente, ele já estava armado para o confronto. Mas eu quero saber de você, o que você pensa sobre a entrevista de ontem, se você achou que o Bolsonaro foi bem, ou se foi mal, se foi médio, se isso vai ter impacto eleitoral, se isso pode realmente alterar a percepção do eleitor, ou de um eleitor bolsonarista, por exemplo, a não votar no Bolsonaro. O que você acha? Eu acho que é difícil. Eu acho que realmente nesse jogo atualmente as linhas estão bem divididas, tem os indecisos, tem eleitores do Ciro, tem eleitores de outros candidatos que podem, sabe, se movimentar nesse tabuleiro aí para um lado ou para o outro, mas essa entrevista em particular, essa sabatina em particular, eu acho que o Bolsonaro saiu razoavelmente bem. Por incrível que pareça, ele tinha ali suas respostas prontas, tinha uma cola na mão ali, que acho que não sei se ele chegou a usar, tinha uma cola na mão, mas não foi tão mal quanto eu esperava. Eu imaginava que ele fosse se enrolar muito mais do que realmente se enrolou, justamente porque as perguntas críticas são muito recorrentes. Então ele já sabe como defender, já tem as armas prontas ali para esse tipo de questionamento.
Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!